Então vamos lá, pessoal. Vamos entrar num tema bem interessante aqui agora, que é tecnologia social na prática, tá? Vamos falar um pouco sobre tecnologia, como as tecnologias elas conseguem ajudar vocês no dia a dia. E aí, como eu venho sempre comentando, como vocês podem utilizar da melhor maneira possível tudo que vocês têm nas mãos para poder ajudar vocês nos processos, nas instituições que vocês estão executando o projeto, ou apenas executando o projeto, ou sendo um ator social. Então, tudo que eu vou passar a partir de agora sobre tecnologia vai ajudar muito, vai economizar muito tempo, vai economizar recursos, vai fazer com que vocês, consigam crescer mais rápido. Fechou? Então, vamos aqui para os slides. Primeiro, a gente vai falar o que é tecnologia social. Então, normalmente é o quê? É uma solução simples aplicada. Ela é feita em comunidade, não para a comunidade em si, mas ela é feita com a comunidade. Ela vai resolver em si um problema real e ela pode ser sempre replicada. Então, a tecnologia em si, ela tem que ser simples, ela tem que ser aplicável e ela precisa funcionar na real, tá bem? Então, eu não consigo inventar algo do zero, que magnífico, que ninguém tem. Normalmente é feito ali realmente para a comunidade, para a gente resolver um problema real do dia a dia. É uma solução bem prática, é uma solução ali que pode, não só pode, mas deve ser replicada, tá bem? Então, não depende só de uma pessoa específica, pode depender de várias pessoas, pode depender de todo um conjunto de pessoas e normalmente ela precisa ali de um método para que aconteça da melhor forma possível, tá bem? Então, normalmente eu vou pensar ali, o que eu consigo fazer para ajudar muitas vezes o meu bairro, ajudar a minha comunidade, ajudar um projeto que eu tenho aqui, executar de uma maneira mais prática, mais rápida, que realmente vai gerar impacto ali nos beneficiários, nas pessoas, nessa comunidade em si, tá bem? Em termos, a gente precisa ali ter uma triagem por exemplo, preciso ter uma triagem das doações, eu preciso ali ter um checklist de fluxo, então eu consigo criar algum processo ali dentro das ferramentas que eu tenho, usando, por exemplo, um chat GPT da vida, um WhatsApp de negócios, utilizando ali, por exemplo, o Google Drive. Então eu consigo fazer esse processo de uma maneira simples, prática. Isso pode ser um exemplo ali de tecnologia social, tá? Então eu vou, de certa forma, conseguir englobar todas as dores, todas as necessidades que eu tenho e vou utilizar a tecnologia social para ajudar, para facilitar ali o processo, ou não só o processo, mas talvez os processos, tá bem? E o que não é tecnologia social? Uma ideia bonita e sem operação. Lembra que eu falei lá atrás? Muitas vezes você pensa num projeto que ele é lindo. No papel ele é a ideia maravilhosa. Só que na execução ele não consegue impactar, ele não consegue gerar valor ali para os beneficiários, para os parceiros, para os financiadores e, claro, para você. Então a ideia bonita em si não pode ficar no papel, ela tem que ser executável. Não é um projeto caro, e que, claro, não precisa ali de uma verba infinita. Então, tem que ser algo rápido, algo prático que gere impacto ali para as pessoas. Por que eu falei do projeto caro? Porque muitas vezes as pessoas elas se pegam no valor do projeto. No projeto para mim tem que ser de R$500 mil. Se não for de R$500 mil, eu não faço. Se não for de X valor, não quero. Se não tiver, tem que ser algo simples. A gente começa do básico, igual eu falei, eu preciso saber primeiro a gerir pouco recurso para depois eu conseguir gerir ali um recurso maior. E a partir do momento quando você vai criando casca, você vai ali aumentando a gama de projetos, o network, o conhecimento dentro da área, conhecendo mais o primeiro, o segundo, o terceiro setor em si, principalmente o terceiro setor, você vai entendendo como funciona tudo, tá? Como é que funciona esse mundo? Quem está por trás desse mundo? Onde eu busco esse recurso? Onde eu capto esse recurso? Eu consigo utilizar o que eu tenho hoje para gerar recurso, buscar doações pontuais, doações recorrentes. Realmente é algo que funciona, tá? E que funciona ali resolvendo problemas. Então,
eu não consigo ali criar algo que não vai resolver problemas. Hoje eu preciso focar, então eu vou olhar para o problema que a sociedade tem e criar uma solução viável para que isso, né, possa crescer e possa impactar pessoas. E aí tem outro ponto que é bem importante. Se esse projeto ele não roda sem você, ele não é uma tecnologia social, tá? Ele é uma dependência. E tem muita gente aí que é igual a frase que eu venho usando, vem colocando o estatuto debaixo do braço e não desgruda. Coloca o projeto ali, nossa, esse projeto é maravilhoso, só que só eu posso ter acesso, só eu posso executar, só eu. Então, se ele depende só de você, eu não consigo enxergar ele como uma tecnologia social. Então, eu tenho que levar uma solução para a sociedade. E para que eu consiga levar uma solução para a sociedade, eu tenho que dividir esse pão. Tá? Tem até o Hélio Rosa, que vocês vão ver muito, falar muito dele também, que ele fala assim, eu prefiro dividir esse pão para que todo mundo coma um pedacinho e todo mundo fique feliz, do que eu ter que comer esse pão sozinho e ver as pessoas do meu lado precisando, né, ali do recurso, precisando ali dos meus conhecimentos, das minhas iniciativas. Então a gente tem que olhar muito para isso. Eu posso dividir, eu posso levar as ideias para outras pessoas? Na minha concepção, sim. Aí o que acontece? Ter o cuidado. Para quem você vai levar essas ideias? Eu tenho essas ideias em um papel, eu tenho um registro dessas ideias, do projeto ali escrito. Por quê? Tem outra frase que eu costumo falar muito. Podem até copiar a sua estratégia, mas as pessoas não conseguem copiar a sua essência. As pessoas elas podem ali copiar, falar, nossa, achar o seu projeto legal, copiar, adaptar lá para a região delas, para o projeto social delas, porém elas não conseguem copiar a sua essência ela é única. Cada projeto tem uma essência ali do seu criador, né? Da sua forma de sentir, da sua forma de olhar o mundo, da sua forma de enxergar como funciona o mundo. Então, peguem essa ideia. A estratégia é até copiável, mas a essência ela não é copiável, tá? Ela é incopiável, porque só você sente, só você enxerga as dores ali da sua necessidade, né, das pessoas que vão receber esse projeto ali, tá bom? Então, assim, se esse projeto precisa única e exclusivamente de você, ele não vai crescer. E aí, se ele não consegue crescer com isso, é um projeto que é uma ideia finita, tá? Por quê? Eu preciso que você faça o operacional. No início, você vai fazer um pouquinho de tudo, mas não fique apenas no operacional. Você precisa ir para a estratégia, você precisa pensar em projetos novos, em como fazer captações diferentes, fazer ciclos, né, estar em eventos, fazer ciclos de reuniões, estar em eventos, fazer network, conhecer pessoas novas, pessoas que vão te levar para outro patamar, né, em relação à expansão de conhecimento, à expansão de visão da sua instituição. Então, se toda vez precisa de alguém muito específico para acontecer, esse negócio, o projeto em si, a instituição, ela não cresce, ela não tem escala. E a ideia aqui não é você fazer um único projeto e, vou abrir uma instituição só para executar esse projeto, deu 6 meses, executou o projeto, não quero mais saber disso. Tá? Então, se você pensa dessa forma, eu acho que você pode estar no caminho errado. É melhor você prestar um serviço para outra instituição, fazer parceria com outra instituição, onde você vai fazer isso de forma pontual. Por que eu falo isso? Porque lembra que eu falei agora há pouco, as pessoas elas têm uma dependência, elas vão se tornar dependentes do seu projeto. E muitas vezes elas vão enxergar você como referência e elas vão procurar mais. E nesse ramo, como qualquer outro ramo, a gente tem um boca a boca. Então, se você atendeu 30 pessoas nesse projeto, provavelmente outras 30 virão perguntando quando que terá um novo projeto como esse, tá? Então você tem que estar preparado ali para o crescimento em si, tá bem? Então o que vocês fazem hoje, mas ainda depende mais de uma pessoa específica, não consigo nessa reunião porque eu preciso estar aqui. Não consigo ter essa reunião com o parlamentar, com o financiador, porque eu preciso executar esse projeto. Você tem que começar a olhar, né, ou designar, dividir as funções ali para que você tenha esse fôlego para poder fazer esse projeto acontecer.
né? Estar nessas reuniões é importante, fazer essas reuniões é importante, estar em ciclos diferentes, trocar figurinhas com pessoas do terceiro setor, do segundo setor, do primeiro setor, são de extrema importância, tá? Carlos, mas por que isso importa para a OSC? Sabe por quê? Porque aumenta a eficiência, você consegue produzir mais, você consegue operar melhor e captar melhor também, tá bom? Você consegue aumentar a credibilidade do mercado. Por que aumenta a credibilidade? Porque as pessoas passam a ver você como uma instituição que realmente se preocupa com o método, com a organização, não tem nada no improviso, então as pessoas elas querem financiar. E aí, se vocês forem pesquisar, existem muitas instituições, grandes organizações mundiais, organizações nacionais e internacionais, que elas procuram sempre uma instituição para poder aplicar um recurso, para poder fazer ali um financiamento. Por quê? Normalmente tem políticas de desconto de imposto, gera credibilidade dessas organizações também dentro do mercado, como elas se preocupando, né, com o ambiente. Muitas vezes ali ela vai gerar, vocês no caso, prestando auxílio para essas instituições, é como se fosse um auxílio, porque elas vão escolher você para executar determinado projeto e você vai gerar uma série de relatórios para elas que elas vão expor ali nas suas redes sociais, mostrando que elas executam, que elas investem ali no meio ambiente, investem ali no social em si. E hoje tem muitas instituições que elas abrem ali inscrições, né? Abrem editais ali para captação de empresas para execução de projetos. Só que elas se preocupam com quem são essas instituições. Tanto que você precisa mandar várias documentações, preencher muitos formulários ali, exatamente para elas entenderem e verem se você tem credibilidade dentro do mercado. Porque uma instituição ela não vai pegar, seja R$1, seja R$1 milhão e colocar na sua instituição se você não tiver credibilidade, tá? Então, até nisso, até mesmo em um edital, você precisa estar ligado, né, de como você está fazendo os processos, como você está levando a sua organização a sério. Recurso, como eu falei, muitas das vezes não é nem um problema da sua instituição. Às vezes é mais a organização. Às vezes vai ter muita gente querendo colocar recurso na sua instituição, mas por falta de organização, falta de padrão, falta de credibilidade, falta de organização, elas desistem ou não vão querer colocar recurso na sua instituição, porque elas entendem que o recurso ali ela pode se perder e não vai ser executado conforme elas querem, tá bem? Fora isso, por que isso importa? Porque facilita a parceria. Quando você tem ali um parceiro que entende, que encaixa e ele quer estar perto de você, é ótimo, não é? Não é ótimo ter um parceiro ali querendo, nossa, vamos fazer parceria para executar tal projeto, eu consigo o espaço, eu consigo aqui os palestrantes, eu consigo os técnicos aqui para dar aula de costura, enfim, é maravilhoso, não é? Porém, quem é parceiro, quem é financiador, eles estão buscando ali, pessoal, clareza, tá? Eles querem ali entender a prestação de contas, eles querem saber como vocês utilizam esse recurso, para onde vocês vão com esse recurso. Então, assim, a conversa muda quando eles te pedem ali uma comprovação, por exemplo, de utilização de recurso e vocês não têm. Ou como eu falei na aula passada dos arquivos, né, da organização de arquivos, eu falo assim, fulano, eu preciso que você me mande aqui um ofício, ou uma prestação de contas, ou um portfólio ali com com os últimos projetos dos últimos 2 anos. E aí eu preciso que você me mande até amanhã. Aí você vai mandar para ele na semana que vem, porque não sabe qual computador está, quem foi que fez. Muitas das vezes está ali no formato só em PDF, não está nem em formato editável. Aí é uma dor de cabeça, porque tem que converter isso em PDF, editar. E aí, na maioria das vezes, não tem muito conhecimento sobre como transformar esse PDF no Word ou seja no PowerPoint. E aí, até você conseguir alguém que faça, que edite, na maioria das vezes, não, vou mandar desse jeito aqui. Aí vai com a data de janeiro de 2025, julho de 2025, desatualizado.
com as datas desatualizadas, com as fotos desatualizadas, coisas muito antigas, sendo que ele pediu ali, por exemplo, dentro de 2 anos, por exemplo. Então, fica muito complicado quando você não tem essa organização, porque claramente você vai perder esse recurso. A pessoa vai olhar e falar, nossa, ela não consegue me mandar um arquivo atualizado, minimamente, né, dentro do que eu pedi, imagina colocar o recurso nessa instituição. E pode ser que você execute da melhor maneira possível, que você tenha a prestação de conta ali afiada, linda, maravilhosa, porém, você não conseguiu passar essa credibilidade ali para o financiador. E aí ele vai olhar para o parceiro e vai falar, nossa, eu vou procurar outra instituição. Já descarta, já coloca ali na geladeira, né? Então, é uma instituição que sai de, às vezes, receber um recurso lá para o final da fila, né? E quem sabe não vai conseguir receber recurso dessa instituição. Então, aí onde você começa a olhar e falar assim, nossa, minha falta de organização, né, tem me feito perder oportunidades, tá bem? Então, hoje, o que pesa mais para vocês? A eficiência interna ou essa captação? Tá? Então, antes de olhar até mesmo para a captação, igual eu costumo sempre falar, antes de você sair para fazer aquela historinha lá da jornada, né? Até comentei, da jornada e do destino, né? Antes de chegar no destino, eu preciso me preparar para a jornada. Então, vamos dizer que o destino seja um parlamentar que vai ouvir o meu projeto. Até a chegada dessa reunião com esse parlamentar, eu preciso me preparar. Na apresentação do portfólio, qual projeto eu vou levar? Qual mensagem eu vou levar? Quantas pessoas eu quero impactar com esse projeto? Quanto de recurso eu preciso? O que eu preciso falar nessa reunião? Quanto tempo eu preciso para vender essa ideia, seja parlamentar, seja o financiador? Então, você começa ali a pensar em várias coisas, em várias possibilidades, e eu vou me preparando para esse dia, para esse momento. E muitas pessoas só vão. Aí chega lá, quanto que você precisa? Ah, não sei. Quantas pessoas você vai atender? Moço, não sei ainda não. Acho que umas 100. Umas 100 tá bom, né? Ah, beleza. Qual que é o projeto? Eu tô com uns 3 aqui. Eu tô com uns 3 para executar. Então, qual que é a credibilidade que eu vou passar, eu como caso, falando dessa forma, mostrando dados aleatórios, projetos aleatórios, finalidades aleatórias. Então, vai para o final da fila, tá? Nesse ramo, né, nesse mundo do terceiro setor, quem está mais preparado consegue ter melhores resultados, tá bem? Minha avó costumava falar, passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. Exatamente o que acontece dentro do terceiro setor. Se você chega lá com um projeto bem estruturado, com a finalidade bem definida, com a quantidade de recursos que você pretende, quantidade de pessoas que você quer impactar, a continuação desse projeto, essa é a fase 1 do projeto, a gente quer rodar em toda a cidade satélite do Distrito Federal, a gente tem passo 2, passo 3, a gente quer impactar 300 pessoas diretamente, 1.200 pessoas indiretamente, a gente vai gerar renda, as pessoas já vão sair de lá com cada um com seu kit de manicure, elas vão poder, a partir dali, ter uma profissão, com isso elas vão gerar renda ali de aproximadamente R$ 1.500 por mês a mais dentro da sua casa, elas vão conseguir atender X pessoas com esse kit, vai gerar tanto de renda, mudou totalmente. Qualquer pessoa que olha e fala, nossa, tem um início, tem um meio ali, tem um fim, mas vamos colocar como conclusão, mas tem uma continuação. Então, quem fez o processo pode voltar para fazer um design de sobrancelha, por exemplo, fazer design ali de unha, pode se aperfeiçoar um pouco mais, consigo trazer novas pessoas. Então, assim, olha o processo, tá bem? Então, a partir daí, eu gero mais credibilidade. Ele vai falar e vai falar, vai olhar e vai falar, vai pensar, vai analisar ali com o seu time, falando, tem um projeto que tem muito potencial, gera recurso, gera impacto, né? E aí, consequentemente, eu vou ter mais possibilidades ali dentro de tantas outras pessoas que vão estar apresentando para ele, para o financiador ali, para o parceiro, seja por parlamentar. Tá bem? Então, nós precisamos provar que a solução ela é simples, ela é
replicável e ela é mensurável, tá? Simples, replicável e mensurável. Então é necessário eu ter essa noção que eu não preciso reinventar a roda, que eu preciso reinventar a forma de fazer determinadas coisas, determinados projetos, processos. Tem muita coisa já pronta no mercado. Muitas vezes eu preciso adaptar a minha essência, tá? A minha realidade, seja projeto com animais, seja projeto com idosos, com crianças, com mulheres vulneráveis, enfim, né? Depende de qual seja o projeto. Se você fizer ele simples, replicável, mensurável, você vai ter muito mais a caminhar dentro desse mundo do terceiro setor, tá? Então, os critérios aqui claros, né, para checklist. Funciona como um recurso acessível? Tem método de passo a passo de como fazer, de quem faz? Gera resultado visível para quem está de fora, tanto beneficiário para quem é financiador? Dá para replicar esse projeto? Consigo pegar aqui hoje e levar para qualquer lugar do Brasil? E aí, não sei se vocês vão lembrar que eu falei para vocês serem uma mini Coca-Cola, né? Que hoje a gente tem a Coca-Cola como referência mundial, né? Em qualquer canto do mundo, qualquer pessoa conhece ou já ouviu falar de Coca-Cola. É uma multinacional gigantesca que tem vários processos. E aí vocês podem pegar, por exemplo, trazendo mais para a realidade aqui, tem a Projetos do Tito Santana, que é falando do terceiro setor, né? Falando de grandes empresas que se destacam dentro dos seus ramos. Só que todas elas têm processos bem definidos. E muitas vezes eu não preciso chegar sendo uma Coca-Cola da vida, ou sendo uma Projetos da vida. Eu posso chegar tudo reduzido. Meu marketing funcionando, pequenininho, mas funcionando. Minhas finanças funcionando, pequenininho. Minha gestão, meus processos, minha prestação de contas. Então, assim, funcionando em pequena escala. Eu não preciso, nesse momento, já querer chegar sendo a Coca-Cola da vida, a Projetos da vida. Mas eu posso ser, de forma organizada, nesse momento, um mini Projetos, uma mini Coca-Cola, uma miniatura. Mas que eu tenha noção que eu estou começando pequenininho, com os pezinhos no chão, mas eu vou crescer, eu posso chegar lá também. Então, tem método de passo a passo ou fica na cabeça de alguém? A comunidade participa da construção, da execução, eu gero resultado visível, que dá para mostrar esses resultados e dá para replicar com outro lugar, com outra equipe, com outras pessoas. Então, tudo isso são critérios que a gente olha para dentro do nosso projeto, olha para dentro da nossa instituição e começa a avaliar. Começa a ver ali de qual forma, como é feito, como não deve ser feito, começa a criar uma estrutura, um padrão, tá? E aí a gente pode até pensar assim, ó, se você consegue ensinar em 15 minutos e qualquer pessoa aplicar, você já está no caminho certo. Então, você chegou um instrutor ali, você conseguiu passar para ele de forma rápida, ele já entendeu a mensagem, já começa a replicar, você está indo no caminho certo, tá? E aí dentro, por exemplo, qual desses itens do checklist aqui é o mais fraco no seu projeto? O que funciona? O que não funciona? É o recurso que não é acessível? É o método que eu não tenho? É a comunidade que eu não consegui fazer a comunidade participar? Eu não consegui gerar o resultado ali? Eu não consigo, por exemplo, o resultado visível, tirar fotos. As pessoas, igual deu o exemplo da manicure, tirar foto das manicures, vídeos ou depoimentos das manicures executando na casa delas, na garagem delas, no espaço delas ali, executando o método, fazendo girar ali, né, as possibilidades, né, gerando renda, e ela falando, fulano, hoje eu consegui gerar X de renda com o kit, já comprei, eu reabasteci aqui o meu estoque para poder continuar fazendo o trabalho de manicure, eu estou com esmalte novo e estou muito feliz. Isso é resultado visível. Você impactou quantas pessoas? Ah, não, de 100, 30 pessoas continuam, né, com o seu negócio, iniciou o seu negócio ali de manicure. Dessas 30, quantas pessoas elas impactaram? Quantas pessoas elas conseguem atender por dia? Quantas pessoas elas têm em casa e vão usufruir dessa renda? Então dá para a gente começar a pensar
em todo um trajeto de crescimento. E falando de replicabilidade, né? O que é de verdade? De verdade, isso assim, quando a gente fala, quando o projeto depende unicamente de uma pessoa, a gente não consegue replicar esse projeto. Então, só você sabe como faz, só você tem acesso, seja um computador, seja a ideia, só você é a cara do projeto, não tem mais ninguém ali para te ajudar a segurar, né, esse projeto, a continuar caminhando. E não funciona em outro lugar. Ele foi feito única e exclusivamente ali para o seu bairro. E aí, muitas vezes, a gente precisa fazer um projeto e desenhar um projeto para que ele seja replicável. Para quando chegar a oportunidade ali, você consiga voar. Porque às vezes, sei lá, uma pessoa lá de Taguatinga, uma pessoa lá da região norte, ou da região centro-oeste, da região sul, ele olhou para o seu projeto e falou assim, que projeto maravilhoso. Fulano, como é que eu faço para trazer esse projeto para cá? E você vai pensar assim, não sei, não faço ideia, porque eu não tenho nada estruturado, não tenho nada aqui organizado. Como é que eu faço para levar esse projeto? Se o projeto depende 100% de mim. Se eu for, aqui não funciona. Se eu ficar, não levo para lá. E aí? Será que funciona? É outra realidade? E aí é onde a gente precisa adaptar, né? E essa adaptação, normalmente, ela é simples, ela é construída dia a dia, né? Ela vai construída ali passo a passo, processo por processo, método por método, tá? E quando a solução ela é replicável, ela vira um método, e o método, claramente, ele vira escala. Então, mais pessoas querem executar. Pode ser que venha gente do Brasil inteiro querendo executar o seu método porque se identificou e quer levar para mais lugares. E é onde você precisa ter essa estrutura, né, para fazer esse projeto rodar. Então, em outro bairro funciona? Com adaptação simples. Se você saísse amanhã, essa solução continuaria rodando? Se você falar, não, vou tirar umas férias aqui de 15 dias, 30 dias, sem você funcionaria? Outra pessoa com método conseguiria executar? Com um método bem provável. Seria difícil, mas conseguiria executar, tá? E aí a gente pode até trazer o exemplo aqui do McDonald's, as franquias, né? Hoje, por exemplo, né, eu costumo trabalhar muito com vendas. E aí o pessoal sempre fala assim, é mais fácil uma pessoa que não sabe cozinhar nem um ovo, entrar no McDonald's e aprender a cozinhar, consegue fazer um sanduíche ali, do que muitas vezes você demora mais, né? Uma pessoa, é mais fácil essa pessoa conseguir fazer um sanduíche do que treinar uma pessoa muito rápido para se tornar um vendedor, porque o processo ele é mais trabalhoso, porque você vai ensinar a técnica, você vai ter uma série de ações para serem feitas. E aí quando você fala, dando o exemplo do McDonald's, né, a pessoa pode não saber cozinhar nada, pode nem conseguir ligar um micro-ondas, mas se ele entrar no processo do McDonald's ali, ele consegue sair com um sanduíche feito no final do processo. Por quê? Método. Porque tem quantidade de sal que você coloca, quantidade de tempo que a batata fica no óleo, quanto tempo fica o hambúrguer ali para crescer na chapa, quantos tomates. Então, assim, está tudo muito descrito. E aí, se a pessoa entrar no processo, ela consegue fazer um McDonald's sem saber cozinhar. E isso é interessante, né? Porque na nossa organização, se a gente não fala nesse nível de maturidade, mas se a gente tivesse um mínimo ali, você entrou na instituição, você começa amanhã às 7 horas da manhã e a pessoa chega lá, ela tem um método a seguir. Você chegou, sei lá, bate ponto, liga o computador, abre planilha, confere o WhatsApp, checa formulários, meio-dia almoço, volta, atende público, 5 fichas, são essas fichas que precisam ser preenchidas, são essas perguntas, o resultado delas vai ser registrado ali no formulário, que vai gerar um relatório, enfim, 5 horas, fechou, vai para casa. Então, é método, tá? Então, assim, é possível replicar desde que vocês tenham método para fazer com que seja replicável, tá bem? Atividade prática 3.
você vai pegar uma ideia de projeto, tá? Atual da sua OSC, e você vai responder: o que já funciona? O que depende mais de uma pessoa? E a terceira pergunta: o que precisa virar método? Tá bem? Então, você vai pegar uma ideia e você vai responder: o que funciona e vale a pena manter? O que depende mais de uma pessoa e por isso é frágil? Então, aquela pessoa que só ela tem acesso ao computador, só ela tem acesso ao Drive, ao e-mail, só ela tem acesso ao número de WhatsApp, por exemplo, o número ali que precisa mandar um código às vezes para acessar alguma coisa. E aí, o que precisa virar método, passo a passo, rotina e registro. Carlos, mas é muito difícil, eu tenho que registrar todo passo a passo. É o preço que você precisa pagar. Se você quer que vire método, você precisa que tenha, né, ali essa continuação, que tenha essa ideia fluida, tá? Que as pessoas possam olhar e falar: não, é por aqui eu chego aqui, por aqui eu chego ali, eu clico aqui, abre aqui, clico aqui, fecho ali. Então, assim, tem que ter uma destinação, tá? O método aqui, eu sei que é algo novo, pode ser que seja algo novo para vocês, mas a gente tem que entender o quê? Que o método sendo executado, estando ali simples, você consegue executar o seu projeto em qualquer canto e todo projeto você consegue colocar ele dentro do seu método, tá? Então eu não vou encaixar o projeto ali em qualquer método. Não, tem um jeito de fazer. Então todos os projetos, a partir daquele momento, todas as ações das pessoas que estão com você, vai seguir aquele método, vai seguir aquele caminho ali, tá? Então, dentro disso, né, qual a parte que hoje é a mais na cabeça de alguém ou menos processo? Tipo assim, por exemplo, a ideia está mais na cabeça de alguém, a ideia, o objetivo, e é menos processo. Eu tenho certeza que ou você ou alguém aí da sua instituição sabe tudo de cor. Está tudo aí na sua cabeça. Quando você chega na instituição, você já sabe o que fazer. Já está tudo ali, tudo mentalizado o que você precisa fazer durante o dia a dia. Porém, isso não está no papel, não está claro e objetivo para as outras pessoas. Então, se caso você não estiver na instituição, essas pessoas elas vão ficar malucas. Eu falo: cadê fulano que não chegou? Fulano não veio. Eu preciso de fulano aqui para poder executar, porque eu não sei qual pasta tá, não sei em qual arquivo tá, se está no Drive, se está no HD, se está no pendrive, se está no e-mail. Mandou o código, não sei para qual celular foi, o código não chega, e eu preciso acessar o e-mail, porque eu preciso pegar o ofício, ou preciso ver a resposta do parlamentar que ia responder no e-mail ontem, e mandou mensagem perguntando por que eu não respondi, e aí? Você vê um código, às vezes a dor de cabeça que dá. E às vezes você está numa reunião, às vezes você está numa consulta, resolvendo algo pessoal, e aí você não consegue responder naquela hora ali e passou-se uma oportunidade, tá? Então, é interessante que a gente tenha isso em mente, que eu tenho que ver o que já funciona, o que depende mais de uma pessoa, pode colocar no papel, tá? Escreva aí no papel. O que já funciona? Isso funciona. O que depende mais de uma pessoa, seja você ou outra pessoa. E o que precisa virar método? Que eu preciso replicar. As pessoas precisam chegar igual o McDonald's. Eu preciso mostrar esse método aqui, e essa pessoa vai entrar no método e vai executar, tá bem? Vamos fechar mais esse bloco. Daqui a pouco a gente vai voltar com design de soluções sustentáveis.